Fala, meu povo, estou de volta tratando de mais princípios peculiares ao processo do trabalho. Olha aqui para a sua telinha. O terceiro princípio eu já até dei uma adiantada ali no final do bloco passado, que é o princípio da busca da verdade real. Princípio da busca da verdade real, sim, decorre de um princípio que, na verdade, é um princípio do direito material do trabalho, que é o que, de fato, prevalece, não é o que está previsto no contrato, mas sim o que, de fato, acontecia, que é o princípio da busca da verdade real, que está sendo conjugado com o princípio da primazia da realidade fática sobre o contrato de trabalho. O que de fato prevalece não é o contrato. O contrato vai dizer que o empregado labora 8 horas por dia, 44 horas semanais, mas na prática o empregado laborava 11, 12 horas por dia. Na prática o empregado tinha ali suprimido o direito à concessão do intervalo intrajornada, tinha suprimido o direito à concessão do intervalo interjornada, ok? Nem sequer tinha direito à concessão do repouso semanal remunerado. Bebês, olha para a telinha. Busca da verdade real decorre do princípio da primazia da realidade do direito, né? Do direito, vou só colocar aqui que ficou repetitivo, do direito material do trabalho. Conforme está posto no artigo 765 da CLT, vale a pena você tomar nota. Juízes e tribunais detêm a liberdade na direção do processo, podendo determinar qualquer diligência. Foi justamente o exemplo que eu dei lá no finalzinho no bloco passado, quando eu falei que a própria magistrada, inclusive, ela nem determinou a diligência. Ela nem chegou a determinar. Ela mesmo executou a diligência. Amores, quiçá nós tenhamos mais juízes do trabalho assim, mais procuradores e operadores do trabalho, do direito e do direito trabalhista e processual trabalhista, que estejam mais preocupados com a tentativa, eu vou dizer assim, de efetividade da justiça. Eu espero logo no futuro você envie lá aquela fotinha para mim, para o Brasil Jurídico, para a gente, dizendo, olha, sou aqui um aprovado, me tornei um advogado fodástico, ou um procurador, ou um juiz, tá? Vamos juntos. Amores da minha vida, próximo princípio peculiar, específico do processo do trabalho, está aparecendo na sua telinha. É o princípio da indisponibilidade. Minha pró, o que diz o princípio da indisponibilidade? É simples. Trata-se do fato decorrente de que os direitos trabalhistas, eles não são direitos disponíveis, não são direitos pelos quais nós podemos dispor dos mesmos, tá? Então não dá para o empregado chegar perante o empregador e dizer assim, ei, deixa eu te contar, eu não quero mais ter direito à concessão da hora extra não, eu vou trabalhar e você não me paga. Não existe isso. Ele não pode dispor, é verba de natureza alimentar, é um direito indisponível. Cuidado só, por quê? Porque apesar de ser um direito indisponível, ele permite a transação. Transacionar. Transacionar é o quê? É acordar. O que ele não permite é a renúncia, tá? Então vamos lá. Mesmo se tratando de um direito indisponível, eu posso transacionar? Eu posso acordar de comum acordo? Claro que pode. Quantas vezes você escuta as partes dizendo, fora feito um acordo extrajudicial e homologado na Justiça do Trabalho. O que é isso? É transação. O que é isso? É acordo. A própria jurisdição voluntária agora prevista na CLT, com os artigos 855B, C, D, E da CLT. Então, apesar das verbas trabalhistas serem indisponíveis, que o empregado não pode dispor, que ele não pode renunciar, mas ele poderá transacionar, ele poderá acordar. Lembrando que o magistrado do trabalho não é obrigado a homologar. Súmula 418 do TST. Meu povo lindo, eu não poderia deixar de contar essa historinha para vocês. Por falar em transacionar, virei eu para um cliente meu e disse assim, numa conversa, né, até um bate-papo informal, disse, olha,
Não se preocupa que eu estou aqui quase concluindo esta transação com fulano. Nós estamos transacionando do total. Pare tudo. O que você acha que o cliente que não é da área jurídica, que não é operador do direito, entendeu? Exatamente isso que a Pro estava transando. Até eu explicar que transacionar é acordar, não equivale à prática do ato sexual. Meu povo, para explicar que Chico não é Francisco, demorou para o pessoal entender, né? Ou então para você dizer, olha, doutor, eu quero que o meu processo seja julgado por doutor Pampilona. E o processo dele era um processo da vara comum, da vara civil, era um divórcio. E eu explicando que doutor Rodolfo Pampilona, excelente magistrado do trabalho, era incompetente para julgar a matéria. Incompetente absolutamente. Ele estava entendendo que eu estava chamando o doutor Rodolfo Pampilona de quê, meu povo? De burro, de ignorante. E aí até você explicar o que é a falta de competência para julgamento material na Justiça do Trabalho, até você explicar que alho não é bugalho, leva um tempinho. Amores, olha aqui para a telinha. Princípio peculiar ao processo do trabalho, princípio da indisponibilidade. Busca-se o efetivo cumprimento dos direitos indisponíveis dos trabalhadores. Quer-se efetivar a realização de direitos sociais. No processo, isso pode ser mitigado. Não se permite renunciar, mas se permite transacionar. Claro que eu preciso dizer que nós temos algumas exceções, tá? Essa é a regra geral. Quais são as exceções? Digo para vocês, olha só. Primeira exceção é o dirigente sindical. O dirigente sindical, ele tem uma exceção, porque ele poderá renunciar à sua estabilidade de dirigente sindical. Ele pode renunciar à estabilidade de dirigente sindical? Pode. Amores, se ele anuir ou se ele concordar com a transferência dele, o empregador propõe, olha, você quer ser transferido, e ele concorda. Ou ele requer para o empregador, ele muda a base territorial dele. Então, a base territorial dele era Salvador. A base territorial dele passa a ser, dentro aqui do estado da Bahia, Juazeiro. Amores, perceba que se a base territorial dele passa a ser Juazeiro, ele renunciou à estabilidade do dirigente sindical. Ele renuncia porque quer, é uma exceção, é uma opção. Lembre-se que a renúncia não é regra geral. A renúncia da estabilidade do dirigente sindical pelo empregado dirigente sindical, porque ele anuiu, porque ele concordou com a transferência ou porque ele requereu, é uma opção dele, mas é uma exceção. Outra exceção, que também é permitida no direito, tá? É a renúncia pertinente, isso é importante, à estabilidade decenal. A estabilidade decenal que era garantida para quem a adquiriu até antes da Constituição Federal de 88, se o empregado não recebia o FGTS, porque nessa época o FGTS, ele era optativo, era facultativo, não era obrigatório, e daí o empregado disse, eita, vou correr para permanecer aqui nessa empresa, prestando serviços para esse empregador por 10 anos. Por isso o nome, estabilidade decenal. E aí quem adquiriu a estabilidade decenal até antes de 88, a Constituição Federal de 88 respeitou o direito adquirido. E por que eu falo respeitou? Porque após 1988, ninguém adquiriu mais a estabilidade decenal. Minha Pro, por que não? Porque a estabilidade decenal foi substituída pelo FGTS. O FGTS, ele passou a ser obrigatório. Lei 8.036 de 1990. Mas pós 88, eu posso renunciar à estabilidade decenal? Pode. Você pode renunciar à estabilidade decenal e optar em troca da estabilidade decenal pela percepção do fundo de garantia por tempo de serviço, que equivale a 8% do seu salário. Esse fundo ele é custeado pelo empregador, é feito mensalmente e deve ser depositado até o dia 7 do mês subsequente. Artigo 15 da Lei 8.036 de 90. Na prática não é vantagem, mas ainda assim você tem que se recordar que trata de uma possibilidade de renúncia válida. E aí eu me referi tanto ao dirigente sindical quanto ao decenal, ambas as estabilidades. Amores da minha vida, prestem muita atenção, volta aqui para minha telinha.
a gente vai tratar de mais um princípio específico do processo do trabalho, que é o princípio da conciliação. O processo do trabalho, ele tem esse princípio, ele detém esse princípio peculiar, que é o de quê, minha pró? É o de que os magistrados do trabalho, tá? Os procuradores do trabalho, inclusive os advogados que atuam na justiça trabalhista, devem se reger pelo princípio da conciliação, buscar essa solução consensual dos conflitos, buscar essa autocomposição, que as próprias partes cheguem a um acordo. Algumas pessoas chegam até a criticar esse princípio, alguns doutrinadores, porque dizem que na prática, e eu concordo, tá, gente? Acabou se tornando a justiça do trabalho até um balcão de negócios. Quem dá mais? Quem dá menos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quantas vezes você chega na audiência trabalhista e o juiz diz assim, ó, tô achando melhor você fazer acordo, viu? Eu acho melhor. Sim, doutor, você pediu quanto? Você pediu 50 mil, vamos chegar a um acordo, 20 mil. Aí a parte reclamada, não, eu dou 10. Não, nem você nem ele, 18. Ô, meu povo, pelo amor de Deus, a ideia da conciliação é que ambas as partes, mesmo que abram mão um pouquinho dos seus respectivos direitos, mas que eles saiam satisfeitos. Balcão de negócio não pode se repercutir na justiça do trabalho. O que você vai levar para a sua prova? Que o processo do trabalho, ele se rege pelo princípio da conciliação. E aí não importa se você está no rito sumário, se você está no rito sumaríssimo, que o tempo todo ele é regido pela ideia da conciliação e também da celeridade, ou se você está no processo pelo rito ordinário. Olha para a telinha, conciliação, cabível em qualquer momento processual e em qualquer processo. Lembrando que, olha, para mim, o juiz não é obrigado a homologar. Lembram disso? Súmula 418 do TST. Pró, eu celebrei um acordo. O magistrado é obrigado a homologar? Não. Nem pela jurisdição voluntária, no qual o magistrado detém aquele prazo de 15 dias. Lembra? Quando eu proponho a minha petição de acordo no Poder Judiciário Trabalhista, nem mesmo que eu esteja diante de uma reclamação trabalhista, eu resolva celebrar um acordo. Nem que eu já esteja na etapa de execução. Posso conciliar na etapa de execução? Posso conciliar em ensaio de recurso? Posso conciliar depois do trânsito em julgado? Mas lembrando que o magistrado não será obrigado a homologar aquele acordo, tá bom? Amores, olha para a telinha. Eu ressaltei aqui para vocês o artigo 14 da Instrução Normativa número 39 do TST de 2002, que diz que não se aplica o artigo 165 do CPC 2015. Para o que diz esse artigo 165? O artigo 165 do CPC 2015, e aí você aprende isso com o seu professor de processo civil, ele explicita que houve uma mudança de paradigma no processo civil. Que mudança de paradigma foi essa, minha pró? É que, mudei. Deixei de falar de processo do trabalho e passei a falar de processo civil. Botei a capinha aqui do processo civil, ok? Esquece processo do trabalho agora. Aliás, esquece não, deixa de ladinho. No processo civil, meu povo lindo, houve uma mudança de paradigma com o CPC 2015. É lindo demais. Sabe por quê? Porque a parte ré, ela passou a ser citada não para contestar mais, não para apresentar defesa, não. Ela passou a ser citada para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação. Ou seja, hoje, obrigatoriamente, as partes devem comparecer, tanto parte autora quanto parte ré, para uma audiência de conciliação e mediação. Ainda que elas lá comparecendo optem por não mediar ou conciliar. Para vocês terem ideia, quando a parte não comparece à audiência de mediação ou conciliação, ela tem que pagar multa, ok? Ela tem que pagar multa por não ter comparecido. Essa multa vai para os cofres públicos do Poder Judiciário, vai para os cofres públicos do Estado. Além disso, se constitui um ato atentatório à dignidade da justiça, isso já caiu na sua prova de processo civil, aquela parte autor ou ré que não comparece à audiência de mediação ou conciliação. Portanto, obrigatoriamente no processo civil, as audiências elas são fracionadas. Lá a gente tem audiência justificadora, audiência saneadora, audiência de conciliação ou mediação, audiência de instrução e julgamento.
Aqui no processo do trabalho é distinto, porque as nossas audiências, regra geral, elas são unas. E perceba que o que passou a dizer o seu TST foi, olha, pode parar. Lá no processo civil, tem lá aquela questão da audiência de mediação e conciliação, é um problema deles, tá? Aqui nós temos a celeridade. E por força da celeridade, a gente não vai ter esse negócio de que a parte reclamada vai ser notificada para conciliar, não. Ela vai ser notificada para comparecer à audiência una, para apresentar a zorra da defesa dela lá. Se ela quiser conciliar, é um problema dela. Leve suas testemunhas, a audiência ela será una. A minha pró, mas aqui na prática, no meu estado, eu já percebi que para o procedimento ordinário, a audiência é fracionada entre inicial, instrução e julgamento. Quando isso acontece, isso ocorre por força do regimento interno do seu TRT, TRT da 5ª região, da 7ª região, da 24ª região. E se lembre que regimento interno do TRT não cai na sua prova. Portanto, esquece a prática. O que você vai levar para a sua prova é, eu não aplico o artigo 65 do CPC 2015 aqui na Justiça do Trabalho. Não existe a parte reclamada ser citada para comparecer a uma audiência de conciliação ou mediação. Não importa o rito do processo, ordinário, sumário ou sumaríssimo. A parte reclamada, ela será notificada para comparecer à audiência una e apresentar defesa. Tranquilo? Volta aqui para minha telinha. Artigos 846 e 850 da CLT versam sobre o oferecimento da conciliação obrigatória na abertura e finalização da instrução quando do processo pelo rito ordinário. E eu lembro bem que eu expliquei isso quando nós estávamos falando da diferenciação entre os ritos do processo. Eu disse, olha, rito sumaríssimo, lembra? Até 40 salários mínimos. O tempo todo, o magistrado do trabalho fica que nem burrinho do Shrek. Quer conciliar? Quer conciliar? Quer conciliar. Rito ordinário é distinto. Por que é distinto? Valor da causa acima de 40 salários mínimos. Porque ele tem 2 momentos. E esses 2 momentos são obrigatórios. Ele tem que perguntar sob pena de nulidade. Minha pró, quais são os 2 momentos obrigatórios? Se abriu a audiência, e aí quando ele faz a abertura da audiência, a primeira coisa que ele tem que perguntar, partes querem conciliar? E o segundo momento, finalizada a audiência de instrução, antes de proferir a sentença. E aí cada um já sabe a bagaceira que ficou. A testemunha dizer A, disse B, a testemunha não compareceu, ele tem que perguntar. Então perceba que no rito ordinário são 2 momentos obrigatoriamente, inclusive sob pena de nulidade da sentença proferida. Primeiro momento, quando houve a abertura da audiência. Segundo momento, finalizada a instrução e antes de proferir a sentença. Ainda não concluí o princípio da conciliação, mas me aguarda que eu volto no próximo bloco.